sejam bem-vindos à nossa casa. Estamos recebendo hoje o nosso irmão Lucas, veio aqui acompanhado. Que Jesus abençoe a sua vinda e todos nós que aqui nos encontramos para a mesma finalidade: aprender sobre os ensinamentos de Jesus através da visão da luz da doutrina espírita. Então vamos neste momento fazer a nossa prece para o início das nossas atividades, pensamentos voltados ao amado Mestre Jesus. Vamos fechar os olhos, ficar bem à vontade, bem tranquilos. A nossa mente, ela se movimenta muito, nós pensamos demais. Então é o momento de nós darmos uma trégua, darmos um tempo para nós mesmos. Então serenize o seu coração, acalme o seu respirar, mantenha sua mente bem tranquila, deixe os problemas, as dificuldades lá no exterior da casa. Procure pensar no amado Mestre Jesus, pois esse é o motivo de nós estarmos aqui. Viemos buscar os ensinamentos do Mestre amado Jesus. Então, para que esses ensinamentos preencham as nossas necessidades, mantenham o coração, mantenham a mente tranquilos. Confie em Jesus. Pois se nós não confiarmos em Jesus, confiaremos em quem? Se viemos buscá-lo, por que não acreditar que o Sublime Mestre, através dos seus emissários de luz, vão nos proteger, nos amparar, vão nos fortalecer físico e espiritualmente. E assim, mentalizem seu lar, mentalizem as pessoas que te são caras, pessoas essas pela qual muitos estão aqui hoje. E assim, uma vez idealizado e mentalizado, coloquemos nas mãos do Sublime Mestre Jesus, confiantes que o Mestre amado, neste momento, recebe as nossas súplicas e, ao recebê-la, envia seus emissários de amor para prestar o socorro a qual nós solicitamos. Senhor Jesus, permita que cada um neste momento receba, não de acordo com o seu merecimento, mas de acordo com a sua necessidade, pois conhecendo a tua misericórdia, é o que nós vamos receber, de acordo com a nossa necessidade. Pois se nos desse o que nós merecemos, certamente nós estaríamos em dificuldades. Assim sendo, Senhor Jesus, vamos nesse instante passar a palavra ao nosso irmão Lucas, que veio fazer a explanação do Evangelho da noite. Enquanto nós estivermos ouvindo a explanação do Evangelho, permita que os seus emissários de luz estejam energizando e trabalhando cada um de nós, para que ao adentrarmos na sala do passe dos atendimentos, possamos apenas complementar o que nós já recebemos aqui durante a explanação do Evangelho. E assim, com a oração que o Senhor nos deixou e com a prece de agradecimento e de louvor a Maria, nós abrimos as atividades da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja.
prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Vamos tecer algumas palavras sobre o Evangelho de Jesus. O tema que a gente separou para estudar hoje em conjunto é uma passagem que Jesus fala aos seus discípulos: bom ano, tende bom ano. Certa vez, eu estudando uma Bíblia evangélica que eu recebi de um pastor, que é amigo meu, que luta para me converter da doutrina espírita, ele me deu essa Bíblia de estudo. E a Bíblia evangélica, ela é cheia de ligação, sabe? Então você lê determinado tema e aí no rodapé ela fala quais passagens, quais livros também tem assuntos relacionados àquele tema. E aí, justo num dia que eu estava meio para baixo, eu abri lá caiu no livro de Salmos, e eu li lá uma passagem de Salmos que diz o seguinte: espera pelo Senhor, tende bom ânimo e fortifique o teu coração. Aí eu já comecei a animar, porque eu estava desanimado no livro, sabe? Foi para mim essa passagem. E aí no rodapé já me levava onde que falava de bom ânimo. E aí eu fui lá no Velho Testamento, no livro de Josué, que fala assim: esforça-te e tende bom ânimo. Não te atemorizes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Poxa, olha, você vê que desde a época das Escrituras antigas, há essa preocupação para que nós tenhamos sempre esse bom ânimo. No Novo Testamento, no livro de Mateus, quando Jesus curou, ele falou àquela pessoa que foi curada: tem bom ânimo, a tua fé te curou. E nos Atos do Apóstolo, mesma coisa. Os apóstolos convocavam, né? Exorta-vos a que tenhais bom ânimo. Então perceba que esse bom ânimo, ele é muito presente, não só na Bíblia, mas também em toda a doutrina espírita, principalmente naqueles livros que traz aquelas pequenas mensagens, né? Vinha de luz, né? Pão nosso e outras tantas, né? Aquela mensaginha que a gente costuma ter aqui nas casas espíritas, os mensageiros, sempre traz ali um tema relacionado, sempre a gente vai encontrar algo sobre bom ânimo. Mas, aquilo que eu gostaria de falar para conosco hoje é exatamente a reflexão que Jesus faz aos seus discípulos durante a última ceia, onde ele, reunido com os seus discípulos, falando tudo o que iria acontecer, né? Inclusive é nessa ceia que ele fala que algum deles ia trair Jesus naquela noite, ele termina falando: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está lá no livro de João, evangelista, né? No capítulo 16, versículo 33. E percebe que há 3 assertivas que Jesus faz, que é muito importante e é as quais nós vamos tirar uma lição hoje, nessa noite. Ele fala: no mundo tereis aflições. Ele faz uma afirmação. Depois ele fala: mas tende bom ânimo. E depois: eu venci o mundo. E de fato, ele fala com toda a propriedade, porque nós vivemos num mundo que só tem aflição. Nós estamos num mundo cujo estágio, pela classificação de Kardec no Livro dos Espíritos, é um mundo de expiação e provas. E o mundo de expiação e provas é um mundo onde, infelizmente, predomina o mal sobre o bem. E aqui nós encontramos muitos desafios, né? Muitas coisas que nos levam para baixo, né? Nós vemos muitas injustiças que tocam o nosso coração, que nos deixa desanimado. Mas se nós já temos esse sentimento, quer dizer que nós já estamos no caminho certo, porque nós estamos contrário a todas as aflições que estão acontecendo no mundo. Percebam que durante os dias da semana, são poucos os dias que nós temos alegria, né? São poucos os momentos que nós temos aquele prazer. A maioria é aflição, é angústia, às vezes desespero, né? Até eu vi uma entrevista hoje de uma médica falando sobre um tema relacionado à doença do trabalho, que chama burnout, né?
que geralmente acomete exatamente a pessoa que trabalha. Geralmente chega no sábado, a pessoa se cura. Na sexta-feira, no sábado não vai trabalhar, acaba todos os sintomas do burnout. No domingo começa a sentir aquela aflição, aí vai começar a segunda. E ela falou algo interessante, que essa doença, ela ataca os empregados, os funcionários, o trabalhador, que é mais compromissado com o que ele trabalha. Aquele que não está nem aí com nada, esses sintomas do burnout não atacam, mas aqueles que estão compromissados, atacam. Então, eu fiz uma coligação aqui. Nós, se sentimos dessas aflições do mundo, sentimos dessas angústias, é porque nós estamos compromissados com essa vida. Então é algo positivo, e é por isso que Jesus falava isso aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Ele já alertava dessas aflições que o mundo fala. E é engraçado que quando ele tem essa conversa com os seus discípulos, ele está a algumas horas de ser crucificado. Ele está a algumas horas de ser julgado. E Emmanuel retrata exatamente isso no livro Reformador, lá no capítulo Na Vitória Real. Ele vai dizer exatamente isso, que é importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus, quando asseverou perante os discípulos: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo". Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de um vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade de informação através de um amigo invigilante. Perceba que ele estava sentindo todas essas contrariedades em seu coração. Ele saberia que um dos seus discípulos iria te entregar a troco de dinheiro, lógico, com algumas crenças, mas por seu coração invigilante, e ele ficaria sozinho no momento da oração lá no Monte das Oliveiras. Os próprios discípulos cochilaram enquanto ele ficava em meditação. Então ele já pressentia tudo o que ia acontecer. E ele continua. Dirigia-se aos companheiros anunciando que eles próprios seriam os dispersos. Falava sem rebolsos da flagelação que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que ele envenenava as intenções. Certificara de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Perceberam o ódio de que se tornaram objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assabancar em nome de Deus. Ele tinha certeza de tudo o que ia acontecer. Ele saberia que aqueles cujos quais ele se propusera a servir, né, segundo a tradição dos antigos, ele iria se sacrificar pelos pecados do mundo, ainda assim, aqueles cujos quais ele iria sacrificar, preferiram libertar um bandido, um arruaceiro, Barrabás, em troca dele. Ele tinha tudo isso. E mesmo assim, ele dizia aos seus discípulos: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo". Mas por que ele se preocupava tanto de levantar a moral dos seus discípulos? Por que ele tinha essa preocupação de trazer essa mensagem de bom ânimo dos seus discípulos? E no livro Cartas do Alto, no capítulo Anotação Simples, o irmão X, ele vai trazer uma reflexão, uma historinha, que vai nos alertar da necessidade de manter o bom ânimo. Conta-se que um espírito das trevas, certa feita, deliberou efetuar uma liquidação na loja de sua propriedade, colocando à venda as ferramentas da sua atividade usual. Engraçado que essa historinha que o irmão X vai contar, ele vai nos dizer que um espírito que usa das obsessões para atingir os corações, resolveu fazer um leilão, colocar à venda as ferramentas que ele usava. No balcão, deste modo, jaziam expostas muitas delas com os rótulos que as definiam. Então tinha lá o ódio, a maledicência, o desespero, a inveja, o crime. Em meio de todas essas ferramentas se sobressaía em dourado, de forma de cunha, com o nome de desânimo, a ferramenta destacava.
Engraçado que essa ferramenta, ela mostrava um enorme desgaste, porque ela era muito utilizada. E ao mesmo tempo, ela era a ferramenta mais cara que estava lá para venda. Foi quando alguém indagou os espíritos da treva o porquê de um preço tão alto, uma ferramenta já tão desgastada. E o espírito simplesmente respondeu: esta ferramenta é a que uso com mais facilidade e que me serve muito mais do que as outras, porque pouca gente sabe que ela me pertence. É por isso que abro com ela milhares de corações que não consigo abrir com as outras ferramentas. E uma vez que eu já me vejo no íntimo dessa ou daquela pessoa, eu posso manejar todas as demais ferramentas à vontade, conseguindo alcançar a realização de todos os meus intentos. Percebam que o desânimo, nessa historinha retratada, uma historinha até engraçada, mas apenas de título de ilustração, o desânimo, ele vai chegar em quem? Na pessoa que já está praticando mal? Não. Na pessoa que já está ali fazendo todos esses sentimentos que o irmão X descreve como sendo ferramentas? Não. Essa ferramenta que o espírito das trevas aqui usa, vai chegar no coração daquelas pessoas que são corretas, pessoas que são honestas, pessoas que querem o que é correto, pessoas que têm amor para com o próximo, pessoas que se dedicam, sabe? Dedica horas do seu tempo em prol de um próximo, frequenta uma casa de oração, procura trabalhar aqui, ajuda a montar a cesta, vai até a casa daquelas pessoas que necessitam, fazem visita, ou seja, pessoas que têm uma boa condição espiritual. Entretanto, o desânimo acontece quando aquela pessoa que atua sempre em prol do bem, ele se dá de cara com uma situação e ele fica triste e desanimado. Às vezes, uma incompreensão daquele que recebeu ajuda, ele fala: poxa, por que ajudar aquele fulano? Ele não aprende, ele vai caindo num desânimo. E aí, automaticamente, conforme a gente vai caindo no desânimo, perceba, quando a gente está desanimado, começa a vir ideias ruins na nossa cabeça. Inclusive, muitas pessoas que escaparam do suicídio, o que antecedia elas era exatamente o desânimo que fazia que a depressão tomava conta do seu coração. E quando você está desanimado com a política, desanimado com a bandidagem, desanimado com as coisas que acontecem no mundo, a gente começa a ter uns pensamentos ruins. E quando você está um pouco mais vigilante, você até fala: opa, isso daí não pode ser de mim. Eu não sou assim. Por que eu estou pensando bobeira? Por que eu estou pensando em tirar minha vida? Por que eu estou pensando em fazer tal coisa? Eu não sou assim. Por quê? Os espíritos trevosos, aqueles cujo cais querem nos derrubar, como disse o meu amigo evangélico, o inimigo, ele exatamente está sondando isso em nós. E basta uma brecha moral nossa para que o mal chegue até nós. E o desânimo é essa brecha, que às vezes nós mesmo estamos vigilantes de todas as outras coisas, faz com que isso chegue até nós. E aí vai nos alimentar a inveja, vai alimentar a vaidade, o orgulho e todos os outros sentimentos ruins, que vai fazer com que nós tenhamos aí uns outros problemas. E nós estamos aqui neste mundo exatamente para ser espiados de nossas faltas. Nós não somos santos. Nós, há pouco tempo atrás, nós tivemos aí a oportunidade de usar o livre-arbítrio. E com isso veio erros, veio tropeços. E isso faz com que nós necessitamos, obrigatoriamente, nos equilibrar. Então nós precisamos estar vivendo a vida que estamos vivendo. Nós precisamos passar o que nós estamos passando. E não é porque nós estamos passando por uma dificuldade hoje, seja doença, seja financeira, seja familiar, seja profissional, que nós vamos desanimar, que nós vamos entregar o ponto. Muito pelo contrário. É agora que nós precisamos nos reforçar. Porque se você for estudar a palavra ânimo, a origem dela vem do latim. E ânimo quer dizer nada mais do que alma. Então, se nós estamos desanimados, nós estamos sem alma, sem brilho, sem vontade. E tudo que você faz sem alma, sem brilho, não vai, não produz.
né? Você pode fazer lá, quem gosta de cozinhar, né? Faz uma comidinha gostosa, mas não tiver um brilho ali, uma satisfação, a comida sai meio aguada, não vai, né? O arroz desanda, o bolo murcha, não cresce, porque falta, a gente está ali com aquela boa alma, porque ele tem jeito positivo. E tudo é assim na nossa vida. Tudo que nós nos predispomos a fazer, quando nos falta, né, esse ânimo, essa boa alma, as coisas não vão acontecer. E nós precisamos estar cientes de que nós não apenas somos espíritos devedores, não apenas somos espíritos que estamos espiando faltas, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para todos esses fins, mas também somos obreiros do Senhor. Nós também estamos trabalhando em prol da evolução nossa, de quem está conosco e do nosso mundo. É por isso que nós vivemos numa sociedade onde temos pessoas com intelecto altíssimo e outros com intelecto baixo e que vivem praticamente sobre a mesma casa, que vivem no mesmo bairro, porque um tem missão para com o outro. E, continuando lá, aquela mensagem de Emmanuel, ele falava que, mesmo assim, quando Jesus disse a palavra, tem de bom ânimo, ele dizia: quando te encontrares em crises, lembre-te do Mestre. Subjugado, passou a ser um conquistador inesquecível. Abatido, passou à condição de Senhor da vitória. E assim ocorre, porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, e de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Então nós estamos aqui também, não apenas como aqueles que foram jogados lá para ser julgados, espiados na nossa toca, muito pelo contrário. Nós também somos construtores do aperfeiçoamento espiritual. Nós temos essa obrigação. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá vai ter, não lembro qual capítulo, a missão do espírita. E o que o bom espírita tem que fazer. E nós, como espíritas e verdadeiros cristãos, nós precisamos colocar isso em prática. E ter bom ânimo é você se iluminar e, consequentemente, iluminar quem está ao seu redor. Porque nós somos exemplos. Nós arrastamos para conosco multidões para conosco. Eu vi um vídeo hoje no Instagram que estava tendo um showzinho e estava aguardando um intervalo de um show para o outro. E era numa montanha, era tipo esse show hippie, sabe? E aí tinha um rapaz todo feliz dançando. Todo mundo olhando ele dançando lá, o pessoal rindo, dando risada. E ele não parou, continuou dançando. Aí chegou um outro e começou a dançar com ele. Aí o outro parou e começou a dançar. De repente todos estavam dançando com ele. E virou um clima tudo diferente, mudou, até a câmera passou a tremer. Então nós, quando está difícil, nós precisamos insistir na prática do bem. Porque essa insistência em manter o nosso âmbito elevado, em praticar o bem, não vai ser perdido. Porque outros vão olhar para nós como exemplo. E vai nos seguir. E automaticamente nós vamos mudar tudo que está ao nosso redor. Nós vamos fazer com que as coisas melhorem para conosco. E também, se nós estivermos passando por uma dificuldade, se nós estivermos passando por um desafio muito grande, por uma doença, ou por um problema que nos traz muitas ideias ruins na cabeça, nós temos que lembrar de uma mensagem que Emmanuel ditou a Chico, que chama exatamente assim, ó, Véspera da Alegria. Ele diz o seguinte: se as provações te visitam, arrima-te na fé e atende às tarefas que te forem confiadas. A terra ainda não é um paraíso, conquanto as fontes e flores que a enriquecem. O sofrimento está em nós, e achamos no presente estágio evolutivo, com bases nas tribulações, de que necessitamos para a nossa própria renovação. Então, às vezes, a gente está se queixando do mundo, da política, da situação que está. Infelizmente, é o que nós precisamos. Se está acontecendo, é porque nós precisamos passar por isso. Mas, disse Jesus, tente confiança, eu venci o mundo.
Sabemos, porém, que a vitória do Senhor veio pela cruz em que foi imolado. Vencido o vencedor, derrotado, triunfante. Lembra-te disso, o sofrimento te fará a véspera da alegria. Queira nós, quando nós desencarnarmos, né, sermos recebidos lá no plano espiritual, com um tapete vermelho, com toda aquela equipe lá nos aguardando para chegar. É difícil, mas se pelo menos tiver uns familiares, uns amigos lá já para nos guiar, vai ser muito bom, né? Mas para isso, nós temos que aceitar aquilo que nós estamos passando, como diria Francisco de Assis, né? Aceitar aquilo que não podemos mudar, força para aquilo que nós conseguimos mudar, entendimento para distinguir uma coisa da outra. Então, nós estamos aqui para fazer a diferença. Somos co-criadores. Jesus nos falava isso. Farás o que eu faço e muito mais. Então, Jesus não ia falar isso à toa. Se ele falava é porque ele via um potencial em nós. Depende de nós vencermos as dificuldades que está em nós mesmos. Não existe alguém que a gente vai lutar, a não ser nós mesmos. E nós, para poder passar por essas tribulações, manter um bom ânimo, nós ainda temos que vencer o mundo, como Jesus nos alertava. Mas o vencer o mundo é diferente de vencer no mundo. São coisas totalmente diferentes que às vezes nós confundimos. Porque vencer no mundo, qualquer um pode fazer isso, sem muito esforço. Sabe? Hoje em dia, com tanta informação, aquele que se dedicar um pouquinho com as informações boas, ele já consegue ter um progresso na vida material. Aquele que estudar um pouquinho a mais, ele já vai passar num concurso. Aquele que se esforçar um pouco mais e economizar, ele vai juntar um dinheirinho para comprar algo melhor. Então, o vencer no mundo, nós temos condições de fazer. Só que às vezes o vencer no mundo pode fazer com que a gente perca para o mundo. Para a gente se perca. Às vezes o motivo de glória aqui é motivo de vergonha no plano espiritual. Porque aquela missão de vencer no mundo material, nós esquecemos da parte espiritual. Nós esquecemos que nós somos um espírito que habita um corpo. Nós acreditamos que a vida acaba aqui só. E aí o que a gente faz? Para conseguir o que nós queremos, nós somos capazes de tudo. De passar para trás, de cometer crimes, de mentir, de criar histórias que não existem. Justamente para talvez até acobertar algo ruim, que nós mesmos sabemos que não é correto. Então, o vencer no mundo não é legal. Porque às vezes nós vamos arrumar contenda para com os nossos amigos. E isso, o próprio Jesus já falava. Né? Se alguém lhe exigir a capa, dele também a túnica. Por quê? Porque nós, às vezes, estamos no nosso direito, estamos na nossa razão. Mas às vezes, para exercer o nosso direito, exercer a nossa razão, nós vamos nos comprometer e nos perder. Então, muito melhor a gente tomar um prejuízo do que arrumar um inimigo para diversas outras encarnações. E nós não queremos isso, porque às vezes nós estamos tudo certinho. E aí arruma um bendito inimigo aqui que vai nos perseguir. E aí vai causar tragédias. E aí depois toca nós ter que nascer aqui. Já podia nascer no mundo melhor, aí tem que voltar para corrigir o que aconteceu. Então, se nós já temos condições disso, abre mão, deixa para lá. As coisas materiais, elas vão e vai em bom. Né? Então, não vai nos fazer falta. Talvez possa nos fazer agora, porque nós estamos com a visão limitada. Mas se a gente conseguir estender a nossa vista, nós vamos ver que as coisas são bem diferentes. Ao passo de que vencer o mundo, isso é mais difícil. Porque nós precisamos lidar com muitas adversidades. Engraçado que não é a primeira vez que eu falo sobre esse tema. E quando eu quis estudar sobre esse tema, eu quis por um sentimento meu, por um sentimento de desânimo que eu estava. Eu quis procurar. E mesmo assim, lendo, falando, conversando com alguns companheiros, eu ainda, toda hora, fico desanimado, fico para baixo. E é uma luta para mim tentar me erguer. Então é muito difícil a luta aqui na frente. A gente, às vezes, nos deixa nos perder por essa nuvem de ilusão e nos tira a visão da frente. Nós esquecemos que somos espíritos, às vezes. No calor da emoção, nós nos perdemos. Por isso que é importante, na hora da raiva, você contar até 10 em pensamento. Porque aí você evita de falar muita bobeira e evita de se comprometer com muita coisa. Por isso que não se pode fazer nenhum negócio quando você está numa festa. Se você tomar uma cerveja, você faz compromissos absurdos. Depois você tem que morar, ou ficar como mentiroso. Então, temos que tomar cautela
com esses sentimentos. E o mundo parece que ele está ali para nos derrubar. É interessante que ele parece que ele não está ali para nos ajudar. Porque toda situação que a gente encontra é para nos derrubar, é para nos passar para trás. É vantagem que nos aparece, por exemplo, na minha profissão. Aparecem situações, se eu quiser tirar vantagem, é 2 minutos. Mas eu penso, poxa, isso não vai me fazer bem. Então, toda hora nós somos tentados. Então, esse exercício constante, ele acontece porque nós ainda estamos nesse aprendizado que nós precisamos fazer. Essa renúncia que nós precisamos fazer. Igual no livro lá, Renúncia, fala do espírito que veio de Alcione, né? Ela ainda não conseguiu, precisou vir de novo. Mas percebam a dificuldade que é. Então nós temos que nos orientar para não nos perder do mundo. E o mundo é tão perigoso que eu, conversando com um colega, essa história eu não sabia, mas eu vou falar aqui que é interessante, a fim de meditação sobre ela. E quando o Espírito, quando o Francisco de Assis encarnou, junto com ele encarnou uma legião de espíritos já evoluídos. E muitos que encarnou com ele, que não precisava nascer aqui mais, mas veio mais para ajudar na sustentação, muitos deles caíram e precisou reencarnar outras vezes aqui para expiar a falta. Por onde? Pela luxúria. Eles se perderam nos prazeres do mundo. Então, de fato, o mundo é muito perigoso, é muito arriscado. Entretanto, nós temos condições de vencer. Por que nós temos condições? O fato de nós optarmos uma segunda-feira, num dia tumulado, vir uma casa de oração, escutar a palavra de Jesus e tomar um passo, prova que nós estamos dispostos a vencer o mundo. Só que nós precisamos não fazer isso apenas uma vez na semana. Nós temos que fazer isso diariamente. Nas orações de manhã, na oração do meio-dia e na oração de tarde. Eu conheci um rapaz que ele sempre rezava. Eu sempre via com terço. Depois eu fiquei sabendo que ele estudou para padre, mas ele desistiu de ser padre, mas ele continuou. E aí ele fez o voto de castidade, né, de não se casar. Aí, um bom tempo, eu já sabia que ele já não era mais padre e tal, eu perguntei para ele por que ele rezava tanto. Ele falava assim, sabe o que é? Quando eu rezo, eu não vejo a tentação da mulher dos outros. Então eu não paro de rezar, porque passa despercebido. E é verdade, uma vez eu fui para Aparecida do Norte com meu sogro, e a minha sogra com meu sogro ficou no hotel, minha sogra com a minha esposa ficou no hotel, e aí nós fomos lá para uma capela, né, que tinha a missa principal e tinha a capelinha, a gente foi, aí nós sentou 2 moças bem bonitas do nosso lado, né, aí até que eu peguei para o meu sogro, parece que o capeta já veio tentar a gente aqui, né, e aí eu fiquei rezando, mas eu estava lá para orar, lá uma casa de oração também, uma energia muito boa. E eu orando, quando abri o olho, não tinha ninguém do meu lado. Falei, tá vendo? A tentação não me pegou. Mas, na verdade, por que eu estou falando isso? Porque se nós mantemos em constante oração, nós temos condições de vencer o mundo. Porque o mundo, ele de fato é uma armadilha constante. Se você parar para refletir, nós estamos num mundo onde tem animais peçonhentos, até dentro da nossa casa, até se deixar um mato alto é perigoso criar cobra, escorpião, que vai nos picar, que vai nos trazer dor. Quer dizer, nós temos que ficar sempre alerta. E ele é assim justamente porque nós precisamos ficar alerta. E para ficar alerta, nós temos que ter bom ânimo. É por isso que Jesus falava, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a mensagem que nós vamos deixar hoje. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E para encerrar, eu vou deixar uma poesia, acho que vocês já conhecem, mas eu gosto de ler ela, que ela é muito bonita e cativante. Trabalha, espera e confia. O Espírito de Maria Dolores. Ela é assim. Ah, coração fadigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé. Trabalha, espera, confia. Por mais lutes, mais avanças, em triste e espinhosa via, não esmoreça contudo. Trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia, não te afundes em revolta. Trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia, mesmo assim prossegue à frente. Trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo e descortesia, desculpa servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia, não faltes a paciência. Trabalha, espera, confia. Sonhaste calma aventura e sofres em demasia, no entanto, aguarda o futuro. Trabalha, espera, confia.
Não temas nem desesperes, toda sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa, trabalha, espera, confia. Para a cura da ansiedade, angústia e melancolia, usa a receita de sempre. Trabalha, espera e confia. Cada manhã Deus te fala, na bênção do novo dia, se queres felicidade, trabalha, espera, confia. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos agradecer a Lucas pela tua presença, pelas tuas palavras, você sempre bem-vindo aqui. As palestras sempre trazem muito conhecimento para a gente. Nós vamos nos preparar para os nossos próximos trabalhos. A gente pede que vocês fiquem em preces, em vibrações, orem, conectem a espiritualidade amiga aos seus mentores, para que quando vocês entrarem na sala, vocês estejam aptos a receber o passe. Tá bom, gente? Não adianta entrar lá e ficar com a cabeça divagando, pensando em outras coisas, em outros problemas. Pense primeiro em vocês. Vocês têm que se fortalecer para fortalecer os que estão à sua volta, para vocês conseguirem sair dos seus problemas, das suas dificuldades. Vocês têm que estar bem. Tá bom? Como disse o nosso irmão, nós venceremos o mundo como Jesus venceu, né? E isso começa aqui. Já que estamos aqui, só do mundo já está querendo vencer, né? Mudar a nossa história. Tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do